O cheiro de carne assada e de hostilidade pairava no ar da sala de jantar. Era quase palpável, mais denso que o vapor que saía da travessa de batatas no centro da mesa. Marilda, a mãe de Lucas, me encarava do outro lado da mesa de madeira escura. Seus olhos eram duas pequenas fendas de desaprovação, e seus lábios, uma linha fina e dura. Ela não tinha dito uma palavra desde que eu me sentei. Mas seu silêncio gritava mais alto que qualquer sermão. Lucas, ao meu lado, remexia-se na cadeira, suando frio. Ele pigarreou, um som fraco e patético no silêncio pesado. Mãe, a Antônia estava me contando sobre o trabalho dela. Ele tentou. Mas a voz morreu quando o olhar dela se fixou nele por um segundo, gelado como o Ártico, antes de voltar para mim. Eu ajeitei meu vestido vermelho no colo, sentindo o tecido liso sob meus dedos. A cor parecia vibrar na sala de tons neutros, um ato de rebeldia silenciosa. Como eu vim parar aqui, nesse tribunal disfarçado de sala de jantar? Tudo começou de forma tão inocente como a maioria dos desastres. Meu nome é Antônia, tenho 22 anos. E até poucas horas atrás, eu achava que namorava um rapaz legal. O nome dele é Lucas. Nos conhecemos há uns 6 meses em um café. Ele foi charmoso, engraçado e tinha um sorriso que poderia derreter uma geleira. Com seus 30 anos, ele parecia maduro, estável. Alguém com quem eu poderia construir algo. Nas primeiras semanas, tudo era perfeito. Piqueniques no parque, idas ao cinema, conversas que duravam até o sol raiar. Ele me ouvia, me elogiava, me fazia sentir como a única mulher do mundo. O primeiro sinal estranho apareceu quando ele mencionou que morava com a mãe. É só temporário, ele disse rindo sem graça. Estou juntando dinheiro para dar entrada em um apartamento. E ajuda a minha mãe, sabe? Ela se sente sozinha desde que meu pai faleceu. Eu, na minha ingenuidade, achei nobre. Um filho dedicado. Achei estranho, claro. Um homem de 30 anos ainda sob o teto da mãe. Mas eu compreendi. Ou fingi que compreendia. Quem era eu para julgar o arranjo familiar de alguém? Mas a convivência não era apenas dividir o mesmo teto. Era algo muito mais profundo, quase simbiótico. Certa vez eu o chamei para almoçar em um domingo. Ah, não posso, ele respondeu. É o dia da lasanha da minha mãe. É sagrado. Outra vez, sugeri que fizéssemos uma pequena viagem de fim de semana. Preciso ver com a minha mãe, ele disse. Ela pode precisar de mim para alguma coisa. Aos poucos, a figura da minha mãe começou a se tornar uma terceira pessoa no nosso relacionamento. Uma sombra onipresente que ditava as regras do nosso tempo juntos. A ficha realmente começou a cair quando fui à casa dele pela primeira vez. A casa era impecavelmente limpa, um santuário de organização. Marilda nos recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Ela me analisou de cima a baixo, um escrutínio sutil que me fez sentir como um inseto sob um microscópio. Durante o café da tarde, notei os detalhes. Foi Marilda quem serviu o prato de Lucas, cortando um pedaço de bolo para ele como se ele tivesse 5 anos. Ele gosta com bastante calda, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Na manhã seguinte, um dia de semana, Lucas me mandou uma foto da sua marmita, como ele chamava. Um pote de vidro perfeitamente arrumado com arroz, feijão, um bife e legumes cozidos no vapor. Olha que capricho da minha mãe, ele escreveu com um emoji de coração. Eu respondi com um joinha, mas um sentimento incômodo começou a se formar no meu estômago. Não era apenas a marmita. Ele me contou, com a maior naturalidade do mundo, que a mãe dele ainda lavava e passava todas as suas roupas, que ela arrumava sua cama todas as manhãs e que se ele chegasse tarde, ela deixava o prato dele separado no micro-ondas, coberto com um filme plástico. Ele não era um homem de 30 anos dividindo a casa com a mãe. Ele era um menino de 30 anos morando em um hotel 5 estrelas com serviço de quarto pessoal e exclusivo, carinhosamente chamado de mamãe. Eu tentei conversar com ele sobre isso, de leve. Lucas, você não pensa em ter um pouco mais de independência? Tipo, aprender a cozinhar suas coisas, lavar suas roupas? Ele me olhou como se eu tivesse sugerido que ele escalasse o Everest de olhos vendados. Pra quê? Ele perguntou genuinamente confuso. Minha mãe adora fazer isso por mim. É o jeito dela de demonstrar amor. Se eu fizesse isso, ela ficaria ofendida. Era a desculpa perfeita. O escudo que o protegia de qualquer responsabilidade adulta. O amor da mãe dele era uma muleta confortável que o impedia de andar com as próprias pernas. Eu comecei a ver como isso afetava nosso relacionamento. Se eu sugeria um restaurante, ele dizia, é bom, mas não se compara ao tempero da minha mãe. Se eu usava uma roupa nova, ele comentava, bonita,
Mas minha mãe diria que essa cor não combina com você. A opinião dela era a lei, o padrão ouro pelo qual tudo e todos, inclusive eu, eram medidos. E eu aparentemente nunca estava à altura. Eu era jovem demais, ou meu cabelo era muito diferente, ou minhas opiniões eram muito modernas. Tudo isso eu sabia não por ele me dizer diretamente, mas pelas pequenas frases que ele deixava escapar, sempre começando com "minha mãe acha que..." Eu estava na corda bamba, tentando equilibrar meu amor por ele com o ressentimento crescente por essa dinâmica doentia. Eu o amava, ou pelo menos amava a versão dele que eu conheci no café. O homem charmoso e independente que ele fingia ser quando estava longe da influência da saia da mãe. Mas essa versão aparecia cada vez menos. Em seu lugar, ficava o filhinho da mamãe, um homem incapaz de tomar uma decisão sem consultar sua matriarca. E eu, a namorada, era apenas um acessório, um item a ser aprovado ou reprovado pela verdadeira mulher da vida dele. E foi essa percepção que me trouxe até aqui, sentada nesta mesa, sob o olhar julgador de Marilda. O ar estava tão tenso que eu podia jurar que, se riscasse um fósforo, tudo explodiria. Eu olhei para Lucas, que agora estava cabisbaixo, cutucando um pedaço de pão com o garfo, e depois para Marilda, a rainha em seu trono, a senhora do castelo. Eu não sabia exatamente o que ela queria com esse jantar, mas eu tinha um mau pressentimento. Eu não era uma convidada, eu era a ré, e meu julgamento estava prestes a começar. Aquele sentimento incômodo no meu estômago não era apenas um mau pressentimento. Era uma premonição. A noite do jantar estava se aproximando como uma nuvem de tempestade no horizonte. A manhã daquele dia fatídico começou como qualquer outra, até que meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de Lucas. Meu coração deu um pulo, um reflexo condicionado de alegria que logo foi esmagado pelo conteúdo das palavras na tela. Bom dia, meu amor. Só para lembrar do nosso jantar hoje à noite. Minha mãe quer te ver, por favor, comporte-se como uma dama, pois minha mãe é exigente. Eu li a mensagem uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As palavras flutuavam na minha frente, cada uma delas um pequeno tapa na minha cara. Comporte-se como uma dama. A frase ecoava na minha mente, carregada de um subtexto paternalista e condescendente. O que ele achava que eu era? Uma selvagem que precisava ser domada antes de ser apresentada à realeza? E depois... minha mãe é exigente. Como se isso fosse uma medalha de honra, um padrão de excelência ao qual eu deveria aspirar. A raiva borbulhou dentro de mim, quente e ácida. Não era só a mensagem, era o acúmulo de tudo, das marmitas, das roupas lavadas, da opinião dela sendo mais importante que a minha. Era a gota d'água em um copo que já estava transbordando. Quem namora comigo é ele, não a mãe dele. A frase gritava na minha cabeça. Era para ser sobre nós, sobre nosso futuro. Mas naquele momento, ficou dolorosamente claro que não existia nós. Existia ele e a mãe dele. E eu era apenas uma espectadora, uma candidata a dar um papel secundário em um drama familiar que não era meu. Aquele relacionamento não tinha futuro. A imagem do nosso nós se desfez como fumaça, revelando a verdade nua e crua. Eu estava namorando um menino de 30 anos que nunca cortou o cordão umbilical. Uma parte de mim queria ligar para ele e terminar tudo ali mesmo, pelo telefone. Queria gritar, xingá-lo, dizer o quão patético ele era. Mas outra parte, uma parte mais sombria e astuta, começou a sussurrar. Terminar por telefone seria fácil demais para ele. Ele simplesmente diria para a mãe que eu era louca ou desequilibrada, e ela o confortaria, reforçando a ideia de que nenhuma mulher era boa o suficiente para o seu bebê. Não. Se era para acabar, seria nos meus termos. Seria memorável. Se a mãe dele queria um show, ela teria um. Com uma determinação fria, levantei-me da cama e caminhei até meu guarda-roupa. Meus dedos passaram pelas peças de roupa, ignorando os vestidos discretos e as blusas comportadas que eu normalmente usaria para um jantar com a sogra. Meus olhos pousaram em um vestido que eu comprei por impulso e nunca tive coragem de usar. Era vermelho. Não um vermelho qualquer, mas um vermelho escarlate. A cor do pecado, da paixão e da rebeldia. O tecido era um cetim que abraçava cada curva do corpo, com um decote que era elegante, mas inegavelmente ousado. Era o oposto exato de dama no dicionário de Marilda. Era perfeito. Peguei o vestido e o joguei na cama. O plano começou a se formar na minha mente, peça por peça. Se o vestido era a declaração, os acessórios seriam a exclamação. Abri minha caixa de joias, procurando por algo que gritasse: "Olhem para mim",
Encontrei um conjunto de joias que ganhei da minha avó. Peças vintage com grandes pedras verdes, esmeraldas falsas, mas brilhantes como fogo. O contraste do verde com o vermelho seria chocante, quase cafona. Exatamente o que eu queria. A maquiagem seria o toque final, a cereja no bolo da minha vingança silenciosa. Normalmente eu optaria por algo natural, um batom nude, uma sombra discreta. Mas não hoje. Hoje eu seria uma obra de arte ambulante. Uma afronta a tudo que era tradicional e conservador. E então, a ideia mais audaciosa me ocorreu. Batom verde. Eu tinha um, comprado para uma festa à fantasia. Uma cor escura e metálica, que era tão inadequada para um jantar de família que chegava a ser genial. Passei o resto do dia em uma espécie de transe. Não havia mais tristeza ou frustração, apenas um foco gelado. Era como me preparar para uma batalha. Eu tomei um banho demorado, hidratei a pele, fiz meu cabelo em ondas soltas que caíam sobre meus ombros. Cada passo era deliberado, calculado. Quando comecei a me vestir, senti uma onda de poder. O vestido vermelho deslizou pelo meu corpo como uma segunda pele. Coloquei os brincos e o colar verdes, o peso frio do metal contra a minha pele. Por fim, a maquiagem. Fiz um delineado gatinho dramático, apliquei cílios postiços e, com a mão firme, passei o batom verde nos lábios. Olhei-me no espelho e quase não me reconheci. A mulher que me encarava de volta não era a Antônia boazinha e compreensiva que engolia sapos para manter a paz. Era uma mulher que estava no controle. Uma mulher que não tinha medo de ser vista. Ela era uma declaração de guerra. Lucas me ligou por volta das 7 da noite. Amor, você já está saindo? Não se atrase, por favor. Minha mãe detesta atrasos. A voz dele estava tensa, ansiosa. Estou quase pronta, querido. Eu respondi, minha voz doce como mel, um contraste gritante com a imagem no espelho. Não se preocupe. Desliguei o telefone e sorri para o meu reflexo. Eu não estava apenas atrasada. Eu estava planejando meu atraso com precisão militar. Eu queria que eles me esperassem. Queria que a expectativa e a irritação de Marilda crescessem a cada minuto que passasse. Eu não estava indo para um jantar. Eu estava indo para o ato final de uma peça de teatro. E eu era a estrela principal. Eles queriam uma dama? Eu lhes daria uma performance que eles jamais esqueceriam. Eu estacionei o carro a uma quadra de distância da casa deles, debaixo de uma árvore frondosa que escondia parcialmente o brilho vermelho do meu vestido da luz do poste. Olhei no relógio do painel. 8h45. 45 minutos de atraso. Tempo suficiente para cozinhar a impaciência deles até o ponto de ebulição. Respirei fundo. O cheiro do meu próprio perfume enchendo o carro. Eu não estava nervosa. Estava eletrizada. Cada célula do meu corpo formigava com uma mistura de pavor e euforia. Desliguei o carro e saí, o som dos meus saltos no asfalto quebrando o silêncio da noite. A caminhada até a porta da frente pareceu durar uma eternidade, como a de um gladiador entrando na arena. Quando toquei a campainha, o som pareceu ecoar por todo o bairro. Segundos depois, a porta se abriu com um solavanco. Era Lucas. Seus olhos se arregalaram, primeiro para o meu rosto, depois descendo pelo meu vestido, parando por um instante no decote e finalmente subindo de volta para os meus lábios. O choque em seu rosto foi tão profundo que por um momento ele esqueceu de ficar com raiva. Foi substituído por uma incredulidade pasma. Antônia? O que é isso no seu rosto? Que roupa é essa? Boa noite para você também, querido, eu disse, com um sorriso que não alcançava meus olhos. A raiva finalmente o encontrou, inundando seu rosto com uma cor vermelha que quase competia com o meu vestido. Ele me puxou para dentro pelo braço e fechou a porta atrás de mim, falando em um sussurro sibilante e furioso. Você está 45 minutos atrasada. Eu te pedi uma coisa, Antônia, uma coisa, para não se atrasar. E o que você está vestindo? Você parece que vai para uma boate, não para um jantar na casa da minha mãe. Isso é completamente inaceitável. Ele me deu o sermão exatamente como eu previ. As palavras dele eram um roteiro que eu já conhecia de cor. Mas o que ele não sabia era que a plateia hoje era diferente. Eu não era mais a namorada dócil. Você já acabou? As perguntei calmamente, soltando meu braço do aperto dele. Acabei? Não, eu não acabei. Minha mãe está furiosa. Ela quase cancelou o jantar. Prepare-se, porque ela vai chamar a sua atenção, e com razão. Ótimo, eu disse, passando por ele e caminhando em direção à sala de jantar. Estou ansiosa por isso. A cena na sala de jantar era exatamente como eu tinha imaginado. A mesa estava posta com a melhor porcelana. Os talheres brilhavam sob a luz do lustre, e a comida,
embora parecesse deliciosa, tinha um ar de abandono, de quem esperou demais. E lá estava ela, Marilda, sentada na cabeceira da mesa como uma rainha em seu tribunal. Suas mãos estavam cruzadas sobre a toalha de mesa imaculadamente branca, e seu rosto era uma máscara de descontentamento glacial. Quando seus olhos pousaram em mim, senti como se a temperatura da sala caísse 10 graus. Ela me escaneou de cima a baixo, sua expressão se contorcendo em uma careta de puro desgosto, quando notou meu batom. Boa noite, Marilda, eu disse, com a voz mais firme que consegui projetar. Desculpe o atraso. O trânsito estava impossível. Sente-se. Foi tudo o que ela disse, a voz cortante como vidro quebrado. Eu me sentei na cadeira que Lucas indicou, de frente para ela. O silêncio que se seguiu foi o mais desconfortável que eu já experimentei. Lucas sentou-se ao meu lado, parecendo um menino que foi pego fazendo algo errado. Ele não ousava olhar nem para mim, nem para a mãe. O primeiro ataque de Marilda veio disfarçado de falsa preocupação. Estávamos preocupados, Antônia. 45 minutos é muito tempo. Pensamos que algo grave poderia ter acontecido. A mensagem era clara. Você é desrespeitosa e nos preocupou. Não se preocupe, Marilda. Eu estou ótima, respondi, pegando o guardanapo de linho e o colocando no meu colo. Apenas me atrasei um pouco para me arrumar. Queria estar apresentável para a ocasião. Seu olhar se estreitou. Apresentável? Entendo. Ela fez uma pausa dramática, pegando seu garfo e faca. É uma escolha de cores. Interessante. O vermelho com o verde. E esse batom? Nunca vi nada igual. Era um insulto embrulhado em papel de seda de curiosidade. Foi a minha deixa. Era a hora do show, obrigada. Eu disse com um sorriso radiante, como se tivesse recebido o maior elogio do mundo. Eu mesma escolhi. Lucas me disse que você era uma mulher exigente e de gosto refinado, então eu quis fazer algo especial, algo que chamasse a atenção. Fico feliz que notou. A resposta a pegou de surpresa. Ela esperava que eu ficasse envergonhada, que me desculpasse. Em vez disso, eu aceitei o elogio e o joguei de volta para ela. A mandíbula dela se contraiu. Ela respirou fundo, abandonando a sutileza. Antônia, ela começou. E o tom de voz dela agora era o de uma diretora de escola repreendendo um aluno. Lucas é meu único filho. Eu o criei para ser um homem de bem, que valoriza a família, o respeito e as tradições. Ele me disse que você era uma moça moderna. Mas existe uma diferença entre ser moderna e não ter noção. Atrasar-se para um compromisso, vestir-se de forma tão provocante, isso não é a atitude de uma moça que se preze, de uma dama. Era exatamente a frase que Lucas usou, a frase que acendeu o fogo. Todos os meus nervos se acalmaram. A clareza tomou conta de mim. Eu pousei meus talheres suavemente ao lado do prato intocado. Olhei diretamente nos olhos dela sem piscar. Marilda, com todo o respeito, acho que estamos com um problema de comunicação aqui. Comecei, minha voz baixa e controlada. Lucas de fato me pediu para me comportar como uma dama. Passei o dia pensando sobre o que isso significava. E cheguei à conclusão de que uma dama não é definida pela cor do seu batom ou pela pontualidade do seu relógio. Uma dama, acima de tudo, exige respeito. E, sinceramente, desde que o nosso relacionamento começou, a única coisa que não me senti foi respeitada. Lucas engasgou ao meu lado. Antônia, o que você está dizendo? Eu o ignorei, mantendo meu foco em Marilda. Eu não fui convidada para um jantar hoje. Eu fui convocada para uma avaliação, para ver se eu passo no seu controle de qualidade, para ver se sou digna de namorar o seu menino. A palavra menino saiu com uma ênfase deliberada. Você não quer uma nora, Marilda. Você quer uma versão mais jovem de si mesma para continuar cuidando do seu filho quando você não puder mais. Alguém que lave as roupas dele, que faça as marmitas dele, que o trate como a criança de ouro que ele é. O rosto de Marilda passou de pálido para vermelho em segundos. Como você se atreve a falar assim na minha casa? Eu me atrevo porque estou cansada, eu disse, minha voz ganhando força. Estou cansada de ser comparada com você. Estou cansada de ter cada passo meu julgado. E, acima de tudo, estou cansada de namorar um homem adulto que não consegue tomar uma única decisão sem a sua bênção. Eu finalmente me virei para Lucas, que estava encolhido na cadeira, o rosto pálido como cera. Você não me defendeu. Você não me apoiou. Você me jogou aos leões e ainda me pediu para sorrir e ser boazinha. Eu me levantei. O jantar nem tinha começado.
mas a festa, para mim, já tinha acabado. Olhei de volta para a mulher pasma na cabeceira da mesa. Sabe, Marilda, o problema aqui não é o meu atraso, nem o meu vestido vermelho, nem o meu batom verde. O problema é que você criou um filho, mas se recusa a deixá-lo se tornar um homem. E eu, com toda a sinceridade do mundo, não tenho o menor interesse em namorar uma criança. As minhas últimas palavras pairaram no ar, pesadas e irrefutáveis. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Um vácuo onde antes havia tensão. Foi como se eu tivesse detonado uma bomba e o mundo estivesse esperando para ver os destroços. Marilda ficou completamente pasma, a boca entreaberta, o rosto pálido de choque. Pela primeira vez, eu a vi sem a sua armadura de superioridade. Ela era apenas uma mulher atônita, que tinha acabado de perder o controle total do seu pequeno reino. Toda a sua raiva e desdém foram substituídos por uma incredulidade paralisada. Lucas, por outro lado, finalmente saiu do seu torpor. Ele se levantou de um salto, a cadeira arrastando ruidosamente no chão de madeira. Seu rosto era uma confusão de pânico e fúria. Antônia, o que você fez? Ele gaguejou, olhando de mim para a mãe, como se não soubesse a quem deveria acudir primeiro. Peça desculpas para a minha mãe, agora! Eu olhei para ele, e a última faísca de sentimento que eu tinha por ele se extinguiu. Não havia amor, não havia mágoa, apenas uma pena fria e distante. Ele não entendeu nada. Mesmo depois de tudo, a primeira preocupação dele era apaziguar a mãe. Não, Lucas, eu disse, minha voz calma e final. Eu não vou pedir desculpas por falar a verdade. Eu me virei para ele, dando-lhe toda a minha atenção pela última vez. E a propósito, acabou. Nós dois. Acabou. As palavras foram simples, diretas, sem espaço para negociação. Ele balançou a cabeça, como se tentasse se livrar de um pesadelo. O quê? Não! Você não pode fazer isso! Você está terminando comigo? Por causa de um jantar? Por causa de uma briga boba? Você está estragando tudo. Eu não estou estragando nada, Lucas. Porque não há nada aqui para estragar. Eu expliquei, com uma paciência que eu mesma não sabia que tinha. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso competir com a sua mãe pela sua atenção. Eu preciso de um parceiro, não de um projeto. Preciso de um homem que ande ao meu lado, não de um menino que precise pedir permissão à mãe para segurar minha mão. E você, infelizmente, não é esse homem. Foi nesse momento que Marilda recuperou a voz. O choque em seu rosto se transformou em uma fúria sombria. Pois vá embora. Ela gritou apontando um dedo trêmulo na minha direção. Saia da minha casa. Eu sempre soube que você não era o tipo de moça para o meu filho. Descontrolada. Insolente. Vá embora e não volte nunca mais. A ironia era deliciosa. Ela estava me expulsando de um lugar onde eu já não queria mais estar. As palavras dela, que antes teriam me ferido, agora soavam como uma confirmação. Ela estava provando o meu ponto de vista sem nem perceber. Um pequeno sorriso brotou no canto dos meus lábios, o batom verde brilhando sob a luz do lustre. Com todo o prazer, eu disse. Sem olhar para trás, eu me virei e caminhei para fora da sala de jantar. Eu podia ouvir Lucas me chamando. Antônia, espere! Não faz isso! Mas a voz dele parecia distante e abafada. Cada passo para longe daquela mesa era um passo em direção à minha própria liberdade. Atravessei a sala de estar, passei pelo hall de entrada e abri a porta da frente. O ar fresco da noite nunca pareceu tão bom. Fechei a porta atrás de mim, o clique do trinco soando como a pontuação final daquele capítulo da minha vida. Eu não olhei para trás. A caminhada de volta para o carro foi completamente diferente. Meus passos eram leves. Meu corpo parecia flutuar. Quando entrei no carro e fechei a porta, a primeira coisa que fiz foi respirar fundo. E então eu comecei a rir. Não foi uma risada feliz, mas uma risada de alívio puro e catártico. Eu ri até as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto, borrando minha maquiagem dramática. As lágrimas não eram de tristeza pela perda de Lucas, mas de libertação de um peso que eu nem sabia que estava carregando. Dirigi para casa com as janelas abertas, deixando o vento da noite limpar o ar viciado da casa de Marilda dos meus cabelos e da minha mente. Eu olhava para o meu reflexo no espelho retrovisor de vez em quando. A mulher que me encarava de volta, com o batom verde borrado e os olhos brilhando de lágrimas e triunfo, era uma guerreira. Aquela pintura de guerra tinha me dado a coragem para lutar pela minha própria dignidade. Chegando ao meu pequeno apartamento, a primeira coisa que fiz foi tirar os sapatos de salto alto e jogá-los no canto da sala. Fui até o banheiro e me olhei no espelho. A imagem era um belo desastre. Peguei um algodão e demaquilante e comecei a limpar meu rosto. O delineado preto saiu,
revelando meus olhos cansados mais claros. E por fim, o batom verde. A arma do meu crime de sinceridade foi removido, deixando meus lábios nus. Em seguida, tirei as joias verdes e, por último, o vestido vermelho, deixando-o cair no chão como uma pele de cobra descartada. Fiquei ali, em frente ao espelho, apenas eu, Antônia, sem os adereços, sem a armadura. E pela primeira vez em meses eu me senti inteira. Eu não precisava da aprovação de um namorado ou da mãe dele para saber o meu valor. A vingança emocional que eu busquei não foi sobre humilhá-los. Foi sobre me recusar a ser humilhada. Foi sobre me levantar e dizer basta. A superação não era esquecê-los, mas perceber que eu era muito melhor sem eles. Naquela noite, eu dormi o sono mais profundo e tranquilo que tive em meses. Eu sonhei com espaços abertos e céus azuis. No dia seguinte, eu bloqueei o número de Lucas. Eu não precisava de explicações, desculpas ou recriminações. O silêncio era a minha resposta final. Eu sabia que ele provavelmente voltaria correndo para o conforto da saia de sua mãe, e ela o convenceria de que eu era a vilã. E tudo bem. A opinião dele sobre mim não era mais da minha conta. Eu aprendi uma lição valiosa naquele jantar. Aprendi que nunca, jamais, devemos nos diminuir para caber no mundo pequeno de outra pessoa. Meu futuro estava à minha frente, uma tela em branco. E eu era a única artista com o pincel na mão, livre para pintá-lo com as cores que eu quisesse. E eu tinha certeza de que, entre todas essas cores, haveria muito vermelho vibrante e talvez, só talvez, um toque ousado e inesperado de verde.